E aí, pessoal, tudo bom de novo? Vamos continuar falando de ação penal, mas nesse vídeo nós falaremos exclusivamente sobre a ação penal pública incondicionada. Não esquecer de acompanhar essa aula com a nota de aula, com a nossa apostila em mãos. Esse assunto começa especificamente na página 94. Como nós vimos na última aula, no último vídeo, a ação penal ela é o direito que o Estado tem, através do particular nas ações penais privadas e do Ministério Público nas ações penais públicas, de ir a juízo e pedir a condenação daquele que supostamente cometeu infração penal, certo? A diferença básica da ação penal pública para a ação penal privada, como eu já falei no vídeo anterior, está na titularidade. A ação penal pública é de titularidade do Ministério Público. Nós estamos falando aqui de ação penal pública incondicionada, mas aqui vale também para a ação penal pública condicionada. O titular da ação penal pública incondicionada ou condicionada é o Ministério Público, conforme expressa previsão, aliás, contida no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Foi ação penal pública, é o Ministério Público titular. É aquele que vai promover, que apresentar a ação penal através da denúncia, naturalmente. Essa regra, todavia, ela não é absoluta, porque a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 59, e no Código Penal, artigo 100, parágrafo 1º, é previsto a chamada ação penal privada subsidiária da pública. É um assunto para um outro vídeo, mas a gente adianta aqui rapidinho. Originalmente, o crime é de ação penal pública, certo? Mas o Ministério Público não faz nada. Lembrando que o Ministério Público ele tem basicamente três alternativas quando ele recebe as peças de informação, geralmente o inquérito. Ele pode denunciar, ele pode requerer o arquivamento, ele pode requisitar diligências. Se ele não toma nenhuma dessas três providências, é porque ele se queda inerte. E essa inércia, essa neutralidade permite o surgimento da ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, o particular pode ingressar com a queixa no lugar do Ministério Público que não entrou com a denúncia. Mas vejam, só cabe a queixa subsidiária quando o Ministério Público não fizer nada. Porque se o MP oferecer denúncia, nem se fala. Mas se ele solicitar o arquivamento, requerer o arquivamento e requisitar diligências, ele não requisitou, ele não quedou-se inerte, ele não foi inerte. Não havendo inércia, portanto, não há possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública. E esse, pessoal, é a primeira característica da ação penal pública incondicionada, a titularidade, certo? Lembrando que antigamente, antes da Constituição de 88, existia a chamada possibilidade de ação penal ex officio. E essa ação penal ex officio, ela era prevista expressamente no artigo 531, cuja redação original já foi modificada, ou seja, é uma outra redação que não tem nada a ver com a ação penal ex officio, e ainda tem no artigo 26. Olha o que é que diz o artigo 26. A ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Vejam só que a iniciativa da ação penal nas contravenções está cabendo a quem? Está cabendo ao delegado, por causa do flagrante, ou pelo juiz através de portaria. Evidentemente que esse artigo 26, assim como o 531,
que tinha redação similar, parecida, não foram recepcionados pela Constituição Federal. Por quê? Porque o artigo 129 diz que a ação penal pública é de titularidade do Ministério Público. Contravenção penal, todas são de ação penal pública. Ou seja, lei infraconstitucional está em confronto com a Constituição Federal, evidentemente que não pode prevalecer. É inconstitucional porque esse artigo 26 não foi recebido pela nova ordem constitucional. Princípios que regem a ação penal pública incondicionada. Na verdade, pessoal, a maioria desses princípios que regem a ação penal pública incondicionada confundem-se com os princípios do direito processual penal. A gente vai ver aqui, o primeiro é da obrigatoriedade, também chamado de legalidade ou necessidade. Portanto, se o Ministério Público ele observa a existência de indícios mínimos da prática de um crime, ele é obrigado a propor ação penal sem valer-se de critérios sociais, políticos ou o que quer que seja. Tem elementos, o MP é obrigado a oferecer denúncia. Evidentemente, e nós já falamos isso lá em princípios, nas aulas presenciais, que saudade delas, que existe exceção. E são duas. Primeiro, a transação penal, que ocorre para as infrações de menor potencial ofensivo. A transação penal, pessoal, repito, é um instituto específico previsto na Lei 9.099, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais. A transação penal está prevista no artigo 76, aplicável à transação penal somente para infração de menor potencial ofensivo, ou seja, todas as contravenções e crimes com pena máxima até 2 anos. A transação penal, basicamente, ela acontece quando o Ministério Público, observando que se trata de uma infração de menor potencial ofensivo e observando o preenchimento de certos requisitos previstos no artigo 76, que eu transcrevi aí na página seguinte, na página 95, ele diz o seguinte, embora há indícios de que você praticou essa infração de menor potencial ofensivo, eu vou apresentar uma proposta de transação penal, certo? Se o suposto autor do fato aceitar, o processo finda aí. Veja que aí, pessoal, é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade, legalidade ou necessidade pelo simples aspecto de que o Ministério Público tem os elementos, mas não denuncia. Pelo princípio da obrigatoriedade, ele seria obrigado a oferecer denúncia, mas não, nesse caso específico, não há essa obrigatoriedade. Lembrando, pessoal, que aí não há nenhum conflito com a Constituição Federal, porque a própria Constituição Federal, no artigo 98, que eu transcrevi também na página 95, ela prevê, desde 88, a criação dos juizados especiais, artigo 98, inciso 1. Inclusive está negritado, permitidos nas hipóteses previstas em lei, que é a Lei 9.099, a transação. Ou seja, a própria Constituição Federal permitiu que a lei dos juizados especiais criasse a transação penal e foi o que acabou acontecendo. A outra exceção é uma exceção novíssima, instituída pelo Pacto Anticrime, que foi promulgado, foi aprovado no final de 2019 e passou a valer no início de 2020, que é o Pacto de Não Persecução, que alterou o artigo 28. No Pacto de Não Persecução, pessoal, acontece a mesma coisa. O Ministério Público observa que existem elementos da prática de um crime, todavia, conforme permitido pelo artigo 28, ele não oferece a ação penal, O artigo 28A, aliás. Rapidamente aqui a redação do 28A, o caput.
não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, ou com pena mínima inferior a 4 anos, o MP poderá propor acordo de não persecução, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Ou seja, vejam, pessoal, que a transação penal era só para as infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, todas as contravenções e crimes com pena máxima até 2 anos. O pacto de não persecução, ele é muito mais abrangente, por quê? Porque ele é aplicável para crimes com pena mínima até 4 anos. Por exemplo, a corrupção tem pena de 2 a 12 anos. É possível o pacto de não persecução, certo? Veja, não é só o crime que interessa, é o crime e as demais condições previstas no artigo 28. Importante lembrar, reafirmar que esses 2 institutos são exceção ao princípio da obrigatoriedade, tanto a transação penal como o pacto de não persecução. Por quê? Porque o Ministério Público tem os elementos, mas não denuncia, não é obrigado a denunciar. Beleza? Vamos continuar. Outro princípio da indisponibilidade, também visto lá em princípios do direito processual penal. Ou seja, depois que o Ministério Público oferece ação penal, ele não pode mais dela desistir, né? E isso está previsto, pessoal, de maneira expressa no artigo 42 do Código de Processo Penal. Importante mencionar, pessoal, que o princípio da obrigatoriedade vigora tanto para a ação penal, da qual o Ministério Público não pode desistir, também vigora na fase anterior, que é da investigação criminal, do inquérito policial, artigo 17, salvo engano, que diz que o delegado não pode arquivar autos do inquérito, e vigora também, pessoal, na fase do artigo, na fase recursal, porque o artigo 576 diz expressamente que o Ministério Público não pode desistir de ação de recurso que haja interposto. Ou seja, respeita primeiro a obrigatoriedade e oferece a denúncia. Depois que oferece, não pode mais dela desistir. Lembrando que nada impede que o Ministério Público peça absolvição. O pedido de absolvição não se confunde com a desistência da ação penal. É simplesmente pedir que se reconheça que, naquele caso concreto, o réu não é o autor do fato. Mas pedir a absolvição não é desistir da ação penal. É claro, pessoal, que também esse princípio também tem uma exceção. E a exceção é a chamada suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo, pessoal, ele também vem previsto, é um instituto também previsto, a suspensão, na Lei 9.099, no artigo 89. Agora, o interessante saber que, ao contrário da transação penal e até da composição civil dos danos, que são institutos previstos na Lei 9.099, mas aplicáveis somente aos crimes, às infrações de menor potencial ofensivo, a suspensão condicional do processo aplica-se não só às infrações de menor potencial ofensivo. Aliás, a base para a aplicação da suspensão condicional do processo está na pena mínima, que não pode ser superior a 1 ano. Veja, pessoal, que para se considerar uma infração de menor potencial ofensivo, considera-se a pena máxima superior a 2 anos, né? Para embasar um pedido de suspensão condicional do processo, tem que ser um crime com pena mínima que não supere 1 ano. São coisas distintas. Por exemplo, o estelionato tem pena de 1 a 5 anos. Se a pena máxima é 5 anos e é maior do que 2, não é de menor potencial ofensivo. Mas como a pena mínima, 1 a 5, 1 ano, não ultrapassa 1 ano, permite a chamada suspensão condicional do processo, que vem prevista no artigo 89 e que vem muito bem delineada no caput, né? Vou ler aqui com vocês.
Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei 89 da lei 9.099, né? Ou seja, pode ser crime previsto em qualquer estatuto penal, Código Penal, Lei Penal Extravagante. O Ministério Público, ao oferecer denúncia, grifem esse ao oferecer denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Pessoal, portanto, nesse caso aqui, se o crime tem pena mínima até 1 ano, inclusive, e o acusado, o suspeito, preenche os demais requisitos, o Ministério Público poderá fazer essa proposta de suspensão condicional do processo. Agora, por que é que a suspensão condicional do processo é uma exceção ao princípio da indisponibilidade? Por uma razão muito simples, foi aquilo que eu mandei vocês grifarem, ó. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, ou seja, pessoal, o Ministério Público aqui acata o princípio da obrigatoriedade e oferece denúncia, certo? Todavia, ao oferecer denúncia, ele pede a suspensão, ou seja, acata a obrigatoriedade, mas relativiza a indisponibilidade porque ele pede a suspensão condicional do processo. Lembrando que a suspensão condicional só vai valer quando as condições estiverem presentes. Se não estiverem presentes, não tem o menor sentido ela ser apresentada. Mas, repetindo, o motivo pelo qual se entende que é uma exceção ao princípio da indisponibilidade é porque o Ministério Público oferece a denúncia e depois, digamos, dispõe dela, oferece uma proposta de suspensão condicional. Outro princípio seria da oficialidade. Os órgãos encarregados da persecução criminal são órgãos oficiais, ou seja, na primeira fase é o delegado de polícia no inquérito policial e na fase judicial, nas ações penais públicas, especialmente incondicionada, que a gente está falando agora, ou mesmo na condicionada, são órgãos oficiais, que é o Ministério Público. A autoritariedade seria meio que um mix com a oficialidade, né? Na verdade, decorre do princípio da oficialidade, porque os órgãos encarregados de promover a ação penal são dotados de autoridade, certo? Autoridade policial e autoridade ministerial. Lembrando que não se aplica aí às ações penais privadas, porque quem propõe a ação penal privada, quem propõe a queixa é o particular, não é uma autoridade. Outro princípio da oficiosidade. Aqui, pessoal, não tem nada a ver com o contrário de oficial, não. Oficiosidade é no sentido de iniciativa ex officio, ou seja, de iniciativa própria, sem a necessidade de provocação. Portanto, o Ministério Público, nas ações penais públicas incondicionadas, não precisa de nenhum tipo de provocação para propor ação, certo? Lembrando, o crime tem que ser de ação penal pública incondicionada. Então, o Ministério Público não precisa pedir autorização ou ser provocado para propor a denúncia. Acontece nos casos de homicídio qualificado, simples, doloso, homicídio culposo, peculato, estelionato. Alguns crimes vão exigir representação, que aí a gente entra na ação penal pública condicionada, ou então nas ações penais privadas, que é o próprio ofendido que propõe a ação penal. Na ação penal, nos crimes de ação penal pública incondicionada, desnecessário qualquer tipo de provocação. O Ministério Público atua livremente, ex officio, basta ele tomar conhecimento da prática de um crime, certo? Indivisibilidade, no sentido de que o Ministério Público... Na verdade, eu entendo que a indivisibilidade decorre da obrigatoriedade.
O Ministério Público, se tem elementos contra determinadas pessoas, ele é obrigado a propor a ação penal contra todas essas pessoas determinadas. Se ele não tem contra alguém, ele não poderá propor naturalmente a ação penal pública, não deverá propor a denúncia. Lembre, pessoal, propor ação penal sempre entendo que é oferecer denúncia. Tá entendendo? No caso de ação penal pública. Propor ação penal nos casos de ação penal privada é oferecer a queixa, certo? Então, se o Ministério Público tem elementos para propor ação penal, para oferecer denúncia contra várias pessoas, ele é obrigado a oferecer contra todas elas. Não pode escolher entre um e entre outro. Isso é possível acontecer nas ações não penais. Por exemplo, se 3 pessoas lhe devem a você, eu posso escolher de cobrar só de 1 ou de 2 pessoas. Tá entendendo? Vai caber a mim cobrar de quem eu quiser. Mas quando se trata de processo criminal, ou oferece contra todo mundo, ou não oferece contra ninguém. E para terminar, a intranscendência. O que seria... E para terminar, a intranscendência. O que é intranscendência, pessoal? A intranscendência decorre da responsabilidade penal. Ou seja, só pode ser processado criminalmente, só pode ser alvo de uma denúncia se... só pode ser alvo de uma denúncia quem supostamente praticou o fato. Eu não posso processar o pai de um autor do fato, o responsável civil de um autor do fato. A responsabilidade penal cabe a quem praticou o fato, certo? É tipo assim, a pena poderá passar do seu infrator? Como a pena não poderá passar do seu infrator, a ação penal também não pode. Parece óbvio, pessoal, mas alguns estados, algumas nações permitem que na ação penal, parece, salvo engano, no México, acho que o Torinho Filho fala que no México você pode processar tanto o autor do fato quanto seu responsável civil, tá entendendo? Aquele que pode pagar pelos danos causados. Evidentemente, pessoal, que mesmo sendo possível você processar na mesma ação tanto o autor do fato quanto o responsável civil, evidentemente que o responsável civil ele não vai responder penalmente. É porque eu já disse aqui algumas vezes e volto a repetir. A ação penal, ela busca a responsabilização penal do infrator, mas também nada impede, aliás, tudo indica e tudo permite, tudo autoriza. Isso está lá no artigo 387, que na sentença o juiz diga um valor mínimo a título de indenização civil. Certo? Ou seja, a ação penal, a condenação, ela serve para condenar penalmente, serve para responsabilizar penalmente, impondo uma sanção caracteristicamente penal, de reclusão, detenção ou multa, mas também pode e deve, né, aplicar uma indenização mínima a título de dano moral. Certo? É por isso que no México você pode processar tanto o autor do fato quanto o seu responsável civil. Mas mesmo no México, mesmo nas ações que permitem esse tipo de coisa, evidentemente que o responsável civil vai ficar limitado à sua responsabilidade à indenização. Não vai responder por um crime que ele pessoalmente não cometeu, seja por dolo ou culpa, ou enfim, qualquer das modalidades. Beleza? Bem, pessoal, isso aí é o que nós temos sobre ação penal pública incondicionada. Nos próximos vídeos nós trataremos da ação penal pública condicionada e da ação penal privada. Até a próxima!